Oi, oi! Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Na verdade, eu já fiz outros, mas eu tirei do ar. E hoje eu quero falar, né, por que eu desisti da Austrália, né, que eu vim embora, eu tava morando lá por um tempo e resolvi voltar pro Brasil. Uma das coisas que me fez querer fazer esse vídeo foi porque eu tava lendo esse livro aqui, que é A Coragem de Não Agradar, e me incentivou muito em contar um pouquinho da minha história. Talvez ajude quem tá passando por algo parecido, ou quem pensa em ir embora, quer morar em outro país. O meu canal não vai ser sobre vida na Austrália, morar fora, não é esse o objetivo, mas sim os meus relatos pessoais. Então vamos lá, né? Por que eu resolvi desistir da Austrália? Primeiro, quando você conquista algo, quando você vai para fora do país, que você acha que conquistou algo, né? Você sente aquela sensação de, poxa, eu já tenho muita coisa que todo mundo quer, né? Eu tô aqui, já conquistei isso, né? E foi muito interessante essa minha vida na Austrália. Eu cheguei lá e deu tudo muito certo. Não passei perrengue com emprego, falta de dinheiro ou nada do tipo. Sempre consegui emprego lá, até consegui um sponsor trabalhando na área de engenharia, que é a minha área, né? Então foi muito interessante. E a Austrália me deu muitas coisas boas, né? Nas questões tanto profissional quanto financeira. Foi muito bom. Fiz alguns amigos lá, não fiz tantos, mas fiz alguns que vou levar aí pro resto da vida. E foi muito interessante. Porém, tem outros pontos, né, que as pessoas não falam tanto. Que é você tá numa cultura diferente, você tá num país diferente, onde a língua é diferente, apesar de você falar inglês ou falar espanhol, né, dependendo de onde você tá. Pelo menos a minha língua materna é o português. Então você já tem aí essa barreira também, barreira cultural, barreira da língua. Quando eu decidi ir para a Austrália, né, eu tava cheia de expectativas, né, de viver esse recomeço, de começar uma vida nova, do crescimento pessoal, do crescimento profissional. E sim, eu vivi várias coisas incríveis lá. Foi maravilhoso. Eu conheci praticamente a maioria das cidades mais conhecidas da Austrália, né? Viajei para Melbourne, viajei para Sydney 3 vezes, viajei para Gold Coast, mas eu morava ali, né, no sul da Austrália, em Adelaide, que também é uma cidade incrível, tem vários festivais lá, eu vi fui no show da Taylor Swift, fui no show do The Killers, lá tem muito festival, é muito legal, então eu me diverti muito quando eu morava em Adelaide. E a Austrália também me proporcionou um crescimento muito legal e experiências incríveis que eu vou levar para o resto da vida. Isso daí eu não posso negar. É incrível, é uma experiência maravilhosa. E se você tem a oportunidade de ir, vai com tudo. Quem sabe a sua experiência vai ser completamente diferente da minha e até melhor. E tem um ponto chato que muita gente alerta quando você vai morar em outro país, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, que são as pessoas ruins, né? E pessoas ruins tem em todo lugar. E você tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu não vou entrar em detalhes em situações que me aconteceram, mas você precisa tomar cuidado, porque você chega lá e você não conhece como o ecossistema daquela cidade, daquele país funciona. E as pessoas podem se aproveitar de você para isso. Seja com dinheiro, seja com amizade, seja lá o que for. E você tem que estar muito bem preparada. E eu tava, porque a gente escuta essas coisas, né, no YouTube, vê vídeos de brasileiros passando a perna, ou pessoas passando a perna em você, independente de ser brasileiro ou não. Então eu tava preparada, mas mesmo assim, ainda caí em algumas situações que eu poderia ter evitado. E para isso, alerto aí as pessoas para não confiarem em todo mundo. Principalmente porque você é novo, aquela pessoa também não te conhece, não é seus amigos, não são seus familiares, né? E precisa tomar cuidado até que você conheça a pessoa e se torne realmente amigo.
vai demorar e você precisa dessa vivência para poder confiar nas pessoas, tá? É só um alerta aí para quem tá indo ou tem essa vontade de ir, né? E os motivos que me fizeram querer voltar pro Brasil, né? Como eu falei, tava trabalhando, tava tudo certo. Porém, o meu trabalho, ele me colocou em um desafio que eu não estava esperando logo de cara. Para quem não sabe, eu trabalhava fly-in, fly-out da cidade de Adelaide para uma cidadezinha no interior, também ali do sul da Austrália, né? Bom, e eles me fizeram uma proposta já depois que eu consegui esse trabalho para eu ir morar nessa cidadezinha de 20 mil habitantes. Eu topei, né? Achei que ia ser legal para minha vida profissional. Porém, os desafios lá foram muito mais rigorosos do que eu esperava. Não na parte do trabalho, a parte do trabalho sempre foi tranquila, mas na parte pessoal, porque, veja bem, eu fui sozinha para a Austrália, então eu estava sozinha e fiz poucas amizades na Austrália. E fui morar numa cidade de 20 mil habitantes, onde todo mundo se conhece praticamente, mas você acaba sendo ali um estranho, né, naquela comunidade. E às vezes a comunidade ela te abraça e às vezes ela não te abraça. Isso pode acontecer também. Então eu passei mais ou menos uns 8 meses morando nessa cidade, tive muitos picos de solidão, de depressão. Foi uma situação bem ruim, que eu nunca imaginaria que eu estaria passando aquilo. Quem mora no exterior sabe desses picos de solidão que a gente sente, de saudade de casa, de saudade da família. Mas essas coisas elas ainda são pior quando você não consegue fazer amigos ou até interagir com pessoas na sua comunidade, tanto no seu trabalho quanto ali na cidade, né? E o meu trabalho, ele era muito solitário também. Não que eu não tinha colegas de trabalho que eu conversava sim, mas pouco. Porque a área que eu trabalho, ela é muito mais isolada. Tinha dias, por exemplo, que eu tinha 2, 3 reuniões, falava só sobre trabalho, e depois dali eu ficava o dia inteiro focada na tela de um computador, sem falar com ninguém. Não porque as pessoas não falavam comigo, mas porque não tinha ninguém ao meu redor. A minha sala realmente era isolada e só tinha eu e não tinha mais ninguém para conversar. Acho que muita gente já ouviu falar disso, mas a Austrália é um país que não tem muita gente. Então, os setores, eles são bem enxutos, todos são bem enxutos. Então, realmente, às vezes você vai ficar ali isolada de pessoas. Eu imagino que se você trabalhar na construção ou atendimento ao público, né, você tem muito mais interação com pessoas do que o tipo de trabalho que eu estava fazendo. E isso começou a mexer muito comigo, né? Comecei a ter picos de solidão muito alto e eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade de fazer amizades. Até hoje eu tenho meus amigos contados no dedo. Realmente tenho dificuldade de interagir com pessoas, de criar vínculos fortes, e eu não consigo ter essas conversas rasas com tanta facilidade como outras pessoas. E outro ponto que pegou também foi a saudade da família, né? A saudade da cultura, a saudade de se sentir pertencente de um lugar. Foi uma decisão muito difícil. No primeiro momento, eu pensei muito no que os outros iriam pensar. Eu lembro de conversar com outras pessoas e sempre via aquela: ai, você vai desistir? Você vai desistir de tudo isso que você conquistou? Ai, você vai desistir disso aqui que é maravilhoso? E aí eu sempre me perguntava: maravilhoso pra quem? Maravilhoso pra você ou maravilhoso pra mim? Porque assim, o que pode ser maravilhoso pra você, talvez não seja maravilhoso pra mim. Isso é subjetivo. Essas coisas são subjetivas. O que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. E demorou para eu entender isso. Demorou. Mas finalmente eu entendi. E foi quando eu realmente tomei a decisão de que eu precisava mudar. Eu tinha muito medo de voltar para o Brasil, né? Tinha muito medo do que a minha vida iria se tornar quando eu voltasse. E ainda tenho, porque ela ainda não está estabilizada. Não tem nem 3 meses que eu voltei, então tem pouco tempo e eu ainda tô aprendendo, né, a recomeçar
novamente, recomecei na Austrália e estou recomeçando aqui no Brasil de novo. E o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que não existe lugar perfeito, que a cidade que você mora hoje talvez não te faça feliz, que o local, que o emprego, ou seja lá o que for, não está te fazendo feliz, mas não importa muito isso. O que importa é o que está aqui dentro de você, são as suas vontades, os seus sonhos, os seus medos não superados, sabe? É isso que se torna a sua felicidade. Tá aqui dentro e você precisa descobrir o que é isso. Não sou nenhuma especialista disso, ainda estou descobrindo o que realmente me faz feliz. E eu lembro que no meu último dia de Austrália, eu estava em Sydney, eu fui pra praia, né, e fiquei ali sentada na areia pensando muito sobre tudo o que me aconteceu, sobre essa experiência incrível. E pensei que também qual que é a probabilidade de eu voltar naquele país novamente. Talvez seja alta, talvez seja curta, ou talvez eu nem volte mais na minha vida. Não sei, tudo pode acontecer, não é mesmo? Então eu fui e me despedi da melhor forma que eu poderia, né? Foi um local que foi maravilhoso para mim, não tenho nada a reclamar. Foi mais uma questão pessoal minha. Problemas, todo lugar vai ter. Não imagine que, porque, sei lá, política do Brasil tá ruim e a política da Austrália tá melhor. Lá tem problemas também políticos, tem problemas financeiros, tem problemas sociais. Problemas sempre vão existir. E cabe de você encarar. E eu nunca iria falar mal disso. Foi uma experiência incrível. E eu recomendo para qualquer pessoa que quer ter essa experiência. Porém, para mim, deu. Eu ainda não tô 100% de certeza que foi a melhor escolha, mas eu tenho 100% de certeza que foi a melhor escolha para mim naquele momento. E uma das lições mais valiosas que eu aprendi sobre tudo isso que me aconteceu é que tomar decisões baseada no que os outros vão pensar ou no sonho dos outros é o caminho para você ser infeliz. Tome as suas decisões baseadas no que você quer. Seja egoísta. É isso. Eu espero que esse vídeo fosse um pouco informativo para você. Tchau!